Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Cálculo 1. Vamos continuar falando sobre as regras de derivação que a gente começou a estudar na última aula. A gente estudou algumas regras como a regra da soma, a regra da subtração, a regra da multiplicação por uma constante, a regra da potência, a regra da derivação de uma constante, certo? Entre outras. E a gente finalizou o vídeo falando sobre a regra do produto. Certo? A gente finalizou falando sobre a regra do produto, que falava justamente sobre como que a gente faz para calcular a derivada da multiplicação de duas funções. Então, se a gente tem a multiplicação de f por g, certo? Admitindo, claro, que as duas funções elas são funções diferenciáveis. Tá? Então, a derivada disso aqui ficava a derivada da primeira função, certo? Da f, multiplicada lá pela segunda função, mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função. A gente finalizou a última aula demonstrando, certo? Deduzindo essa expressão aí. Então, agora vamos começar resolvendo alguns exemplos sobre essa regra, tá? Que vão usar já coisas que a gente viu anteriormente. Então, digamos que f de x seja a função dada por x vezes e elevado a x. Então, nesse caso, quem que é a derivada de f de x? Certo? O que é que tem que fazer aqui? Bem, f de x é a derivada de uma multiplicação. É a derivada da função x multiplicada pela função e elevado a x. Então, a primeira função, no caso, é x. A segunda função, no caso, é e elevado a x. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aqui, no caso, o x é f, tá? E e elevado a x é que é g. Então, de acordo com essa regra que tem aqui, vai ficar o quê? A derivada da primeira função, que é x. Então, eu vou ter a derivada de x, certo? Vezes a segunda função, tá? Mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Vamos colocar assim, tá certo? Tá bom, então vamos recapitular. Como que eu faço para calcular a derivada de x, a derivada da função x? Bem, x é a mesma coisa que x elevado a 1, né? Então eu quero derivar justamente em uma potência. Como é que fica? O expoente aqui, ele desce, né? Aqui para frente vai fica 1 vez x elevado ao expoente antigo menos 1. Então fica 1 vez x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, então isso aqui vai dar 1. Certo? Então, aqui dá 1 e aqui dá o quê? Aí a gente viu na última aula, a gente tinha comentado que a derivada da função exponencial de base é igual a ela mesma. Certo? Então, isso aqui dá igual a e elevado a x de novo, portanto, a resposta vai ser e elevado a x vezes 1, né? Vai dar simplesmente e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Se você quiser, você poderia colocar essa função exponencial aí em evidência. Fica e elevado a x, que multiplica 1 mais x. Beleza? Pronto, essa seria a resposta desse exemplo. Certo? Foi uma aplicação direta da regra do produto. Vamos ver outro exemplo. Certo? Esses exemplos iniciais vão ser meras aplicações dessa regra, até porque a gente não tem tantas regras ainda que a gente possa usar até esse momento, tá certo? Então, digamos agora que a função da gente seja f de x igual a raiz quadrada de x vezes e elevado a x. Então, nesse caso, quem é que é f' de x? Quem é que é a função derivada aqui? Então, dessa vez, a gente tem f' de x igual a... Aqui faltou a linha, né? A gente vai ter raiz de x vezes e elevado a x, linha, aplica a regra do produto. Nesse caso, agora, a f é raiz quadrada de x e a g, tá certo? É elevado a x. Então, a gente vai ter a derivada da primeira, da raiz de x, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vezes a derivada da exponencial é elevado a x.
Vamos começar olhando para quem que seria a derivada de raiz de x. Vamos fazer isso aqui em cima. Raiz de x, quando a gente deriva, lembra que raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1/2, certo? Então, é essa expressão aqui que a gente tem que derivar. Portanto, é outra potência. O expoente que está aqui em cima vai vir aqui para frente multiplicando, vai ficar 1/2 vezes x elevado ao expoente que eu tinha aqui, menos 1. Então, eu vou ter 1/2 menos 1. Quanto que dá isso? Vai ficar 1/2 menos 1. 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2, né? Já passando pelo mesmo denominador. Então, a gente vai ter 1 menos 2, vai dar menos 1 sobre 2. Então, o expoente aqui é menos 1/2. Certo? O que é que dá para a gente ajeitar aqui nessa expressão, por exemplo? Vê, esse menos, ele faz com que a minha base inverta. Então, ao invés de eu ficar com x elevado a menos 1/2, eu posso ver isso aqui como a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1/2. E x elevado a 1/2 é o quê? É raiz quadrada de x. Então, isso aqui dá 1 sobre 2 vezes raiz de x. Certo? Essa aqui é a derivada da raiz quadrada de x. Substituindo agora, vai ficar o quê? Ó, essa derivada aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de x vezes e elevado a x, tá certo? Mais raiz quadrada de x vezes a derivada da função e elevado a x, que é igual a ela mesma. Então, a gente ficou com essa expressão aí. Se quiser colocar de novo a exponencial em evidência, aí a resposta vai ser e elevado a x, que multiplica. Nessa parte aqui eu vou ter 1 sobre 2 raiz de x, certo? E na outra parte eu vou ter mais raiz de x. Então, essa que seria a resposta se eu quisesse colocar em evidência, tá certo? Mas não é necessário não. Se você encerrasse a sua resposta aqui, já estaria certo também. Beleza? O que importa mais, na minha opinião, é mostrar que você soube como aplicar a regra do produto e não mostrar que você sabe simplificar expressões. Beleza? Maravilha. Então, feitos esses exemplos, vamos passar agora para uma outra regra, que é bem parecida com a regra do produto. No caso, vai ser a regra do quociente. Vai ser parecida, mas vai ter, certo, uma diferença fundamental. Então, vamos lá. Vamos enunciar aqui e deduzir a regra do quociente. Beleza. Então, agora, ao invés de ter uma multiplicação de funções, a gente vai ter uma divisão de funções. Então, da mesma forma que a gente viu na última aula e nos exemplos que a gente acabou de resolver, que a derivada da multiplicação não era igual à multiplicação das derivadas, a derivada da divisão não vai ser igual à divisão das derivadas também, tá? Vai ter algumas particularidades aí que a gente precisa considerar. Então, digamos que f e g sejam funções diferenciáveis, tá? Então, se eu faço a derivada de f, certo, dividido por g, isso aqui vai dar o seguinte. A gente vai ter a derivada de cima vezes a de baixo. Agora, ao invés de ser mais, vai ser menos a de cima vezes a derivada da de baixo, certo? Dividido pela de baixo ao quadrado. Tá? Então, tem duas diferenças aí básicas, né, em relação à regra do produto. Ao invés de eu adicionar, eu vou ter que subtrair agora. E eu tenho que dividir também pela função que está no denominador aqui da função, certo? Original, sendo que é o quadrado, certo? Só ainda toma cuidado que aqui na regra do produto, como aqui no meio a gente tinha uma adição, não importava se eu começasse derivando g, certo? Ou se eu começasse derivando f, daria a mesma coisa no final. Aqui não, aqui como eu tenho um menos, vai dar diferente se eu começasse com a ordem invertida. Então, certo? Cuidado que quem fica com esse primeiro termo aqui, ó, que não está negativo, né, que não está sendo subtraído, é a derivada da função que está no numerador, beleza? Beleza, vamos então fazer a dedução dessa expressão aí. Qual que é a ideia? De novo, é a gente começar definindo uma função auxiliar, que vai ser f grande de x igual a f de x sobre g de x.
certo? Mesma coisa que a gente fez na dedução de outras regras que a gente já mostrou. A gente vai, certo, a partir daí chegar na fórmula que a gente quer. Beleza. Quem que vai ser f' grande, né, de A? Vai ser igual ao limite quando x tende a A, beleza? Então, limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Definição da derivada. Vamos substituir agora quem que é essa f grande de x, né? Que é justamente isso daqui. Então, a gente vai ter limite. Lembra sempre que é fundamental a gente escrever o símbolo do limite, tá? Nunca esquecer disso. Então, eu vou ter aqui em cima f de x sobre g de x, certo? Menos f de A sobre g de A. Tudo isso sobre x menos A. Certo? Só fiz substituir, né? O f grande de x que aparecia aqui é justamente isso, que é a definição. E o f grande de A é f pequeno de A sobre g de A. Então, só fiz substituir. No numerador dessa minha expressão aqui, ó, eu vou tirar o MMC, né, dos denominadores. Vou somar, vou realmente fazer aqui essa subtração de duas frações. Então, a gente vai ter limite quando x tende a de quem? Então, lá embaixo, a gente vai continuar com x menos a. Em cima, agora a gente vai ter o seguinte. G de x vezes g de a, né? O MMC vai ser a multiplicação dos dois denominadores. Aí agora, divide pelo que está embaixo. Então, g de x, g de a sobre g de x vai dar g de a. Multiplica pelo de cima. Então, em cima eu fiquei com f de x, g de a. Aí, menos, divide pelo de baixo. G de x, g de a sobre g de a vai dar g de x. Multiplica pelo de cima, tá certo? Então, fica menos g de x, f de A. Pronto, já ajeitamos. Agora, a gente tem uma divisão de duas frações, né? Tem essa fração aqui em cima, que está dividida por isso aqui. Então, eu vou ter que repetir a de cima e multiplicar aí pelo inverso da de baixo, né? Isso, então, eu vou ficar com limite de que? Quando x tende a A, repete a de cima, então eu vou continuar com f de x, g de A, menos g de x, f de A, certo? Sobre o que eu já tinha lá em cima, ó, que era g de x, g de A, e eu vou multiplicar aí ainda pelo inverso de x menos A, ou seja, vou multiplicar por 1 sobre sobre esse x menos A que tem aí. Então, aqui embaixo vai dar x menos A, g de x, g de A. Massa. Chegamos a essa expressão. No numerador agora eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz na última aula, em que eu adicionei e retirei a mesma quantidade, porque aí eu não estou, né, modificando a minha expressão. Então, aqui ó, eu vou adicionar e subtrair. Então, eu vou somar e subtrair f de A vezes g de A. Certo? Vou somar e vou ainda vou também subtrair. Então, eu vou ter limite quando x tende a A de quem? Vamos lá. F de x, g de A. Aí, vou botar assim, menos f de A, g de A. Então, se eu subtrair, eu também tenho que adicionar. Então, mais f de A, g de A. Beleza? Menos o g de x, f de A que eu tinha, né? Ou f de A vezes g de x, que é a mesma coisa, tanto faz. Tudo isso sobre x menos A. Só vou aqui embaixo repetir, tá, o que eu já tinha aqui. X menos A vezes g de x vezes g de A. Então, o que foi que eu fiz? Eu adicionei esses dois termos aqui. Eu estou subtraindo esse, na verdade, né? E estou adicionando esse. Como os dois são iguais, então eu estou, na verdade, somando zero. Não modifiquei nada a minha expressão, mas agora eu vou ter como simplificar. Por quê? Nesses dois termos daqui, ó, eu posso colocar esse cara em evidência, nesses dois aqui da esquerda,
Enquanto nesses dois aqui da direita, eu posso botar esse aqui em evidência, ó, f de A aqui e f de A aqui. Vamos ver como é que fica agora. Tá? A gente vai ter limite, quando x tende a A, e aí vai restar ainda mais o quê? Vê só, a gente vai ter nessa primeira parte aqui, f de x menos f de A, certo? Vezes g de A, coloquei g de A em evidência, o que resta vai ser f de x menos f de A. E na outra parte, eu tenho o quê? Né? Eu tenho f de A para colocar em evidência, mas para adiantar aqui com o que eu quero, que apareça esse sinal de menos aqui, quem eu vou, na verdade, colocar em evidência vai ser, deixa eu ajeitar aqui só para ficar bonitinho, que isso aqui é uma multiplicação, tá? Quem eu vou colocar aqui em evidência não vai ser o g de A, desculpa, não vai ser o f de A, vai ser menos f de A, já para ficar aparecendo o sinal certo que a gente quer aqui, ó, que é um sinal de menos. Então, se eu coloco menos f de A em evidência, o que vai restar vai ser g de x menos g de A. Porque aí, se eu multiplico, aí vai dar o quê? Ó? Menos f de A, g de x, é esse daqui. E menos f de A vezes menos g de A vai dar mais f de A, g de A, que é esse que está aqui. Tudo isso sobre x menos A, certo? G de x, g de A. Certo. Agora vamos olhar agora para esse x menos A que está aqui. Ó. Esse x menos A está dividindo tanto essa parte daqui, quanto essa parte de cá. Vou, então, reescrever a expressão colocando ele separadamente. Eu vou fazer com que ele fique dividindo esse termo aqui, certo? E que fique dividindo esse outro termo de cá. Vamos ver se cabe nesse espacinho que restou aqui. Ó. A gente vai ter limite. Eu acho que não vai caber. É melhor a gente continuar na próxima página. Certo? Então, o que a gente tem até aqui, deixa eu escrever de novo. Até aqui, o que a gente viu foi que a gente ficou com limite, quando x tende a A, de... aí a gente tem f de x menos f de A vezes g de A, certo? Menos f de A e multiplica g de x menos g de A. Isso aqui é o que eu tenho até agora, sobre quem? Sobre x menos A, g de x, g de A. Maravilha. Pronto. Então, como eu tinha falado, eu vou juntar esse x menos A tanto nessa parte daqui, ó, quanto nessa parte de cá. Como que vai ficar? Vai dar limite quando x tende a A. Aí, aqui eu vou ter f de x menos f de A sobre x menos A vezes g de A, certo? Beleza. Aí, menos f de A vezes o limite quando x tende a A de quem? De g de x menos g de A sobre x menos A. Pronto, fiz o que eu falei que eu ia fazer. Quem é que resta aqui agora no denominador dessa vez? Vai ser só o g de x, né, que já estava, e o g de A. Beleza. Pronto, maravilha. Agora, eita, aqui não devia ter esse limite não, eu me adiantei, tá? Então, não devia ter isso aqui. Não devia ter isso. Vamos ver se eu consigo arrastar isso aqui para cá. Não, tá dando não, tá? Então, tipo, ignora, certo? Esse termo aqui tá multiplicado pelo f de A, tá certo? Beleza. Então, eu vou usar aquela propriedade que a gente viu de que o limite da divisão é a divisão dos limites, desde que aqui embaixo não dê zero, né? Beleza? Então, claro que tem esse detalhe, a gente só pode usar a regra do quociente, claro, em um ponto em que o meu denominador não se anula, porque senão ele não ia ser diferente, porque senão esse limite aqui, né, ele não iria existir, né, essa expressão aqui, ela não iria existir, então o g, ele não pode ser zero, certo? Então, como é que fica? Isso aqui vai ficar o limite do que está em cima sobre o limite do que está embaixo. Sendo que aqui em cima a gente tem essas multiplicações e somas, né? Então, já adiantando tudo, vai ficar assim. No numerador, a gente vai ter o limite, quando x tende a A, de quem? De f de x menos f de A
sobre x menos a, certo? Vezes esse g de a aqui, que é uma constante, eu posso simplesmente repetir essa minha constante. Aí menos f de a, que é outra constante, a gente repete, vezes o limite dessa parte daqui. Então, limite, quando x tende a a, de g de x menos g de a sobre x menos a. O que foi que eu usei? Eu combinei aí as regras da soma e do produto de limites, tá? De limites, não de derivadas. E embaixo vai ficar o quê? Se a gente usar aqui agora a regra da divisão de limites. Aí vai ficar o limite de tudo isso aqui, que vai ser o limite de g de x, quando x tende a a, certo? Vezes g de a, que é uma constante. Eu não preciso colocar ainda o limite dela. Beleza. Agora, quando x tende a a, quanto que dá isso daqui? Isso aqui é exatamente a definição da derivada de f no ponto x igual a a. Então, isso aqui é f' de a. Quanto que dá esse outro limite daqui? Pelo mesmo motivo, isso aqui vai dar g' de a, que é a definição da derivada da função g no ponto x igual a a. Tá certo? Aqui embaixo faltou o a. E quanto que dá esse outro limite daqui? Da g de a. Por quê? Porque eu estou supondo que g é uma função que é diferenciável. Se é diferenciável, ela é contínua. Então, o limite de g de x quando x tende a a é igual a g de a. É o mesmo argumento que a gente fez no final da demonstração da regra do produto, tá? Finalizando, o que é que vai dar aqui, então? Vai ficar f' de a vezes g de a menos f de a vezes g' de a sobre g de a vezes g de a, ou seja, g de a elevado ao quadrado. Então, deu exatamente o que a gente queria. A derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo sobre a de baixo elevada ao quadrado, beleza? Maravilha. Então, vamos aplicar agora isso em um exemplo, certo? A gente não vai fazer tantos exemplos hoje ainda, porque a gente não sabe a derivada de tantas funções. A gente vai, inicialmente, mostrar a derivada de mais algumas funções depois que a gente fizer, certo? Mas esse exemplo daqui, beleza? Aí a gente vai em seguida fazer vários exemplos combinando todas as regras que a gente trabalhar, certo? Então, digamos que a função f, agora, digamos que ela seja a função e elevado a x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, quem é que é f' de x? Vamos escrever a regra, né, aqui. Se eu tenho f sobre g e eu quero derivar, isso aí vai dar a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, quem que é a função de cima? A função de cima é e elevado a x. Quem é a função de baixo? 1 mais x ao quadrado. Então, vamos ver. Quem é que vai ser f' de x aí? Então, a gente está derivando uma multiplicação. É elevado a x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, pela fórmula, o que é que vai dar aí, né? A gente vai ter a derivada do de cima. Quem é o de cima? É elevado a x. Então, fica e elevado a x, a derivada dele, vezes o de baixo, então, vezes 1 mais x ao quadrado, certo? Menos o de cima, que é e elevado a x, multiplicado por quem? Multiplicado pela derivada do que está embaixo. Quem é a derivada do que está embaixo? É a derivada de 1 mais x ao quadrado. Derivada de 1 mais x ao quadrado. Tudo isso sobre o quadrado da função de baixo. Quem é a função de baixo? É 1 mais x ao quadrado. Então, vai dar 1 mais x ao quadrado. Beleza? Beleza. Então, não se preocupe com esse termo aqui. Não vai precisar a gente sair elevando todo mundo. Normalmente, pelo menos é assim com os meus alunos, eu só exijo que mostre até não ter mais nenhuma derivada na expressão, tá certo? Então, eu quero ver se vocês sabem aplicar as regras. É assim, pelo menos nas minhas turmas. É interessante perguntar para os seus professores, se vocês não forem meus alunos, o que é que eles esperam de vocês nas avaliações, como que eles querem que vocês respondam. Eu acho que, em geral, não vai ser necessário sair fazendo simplificações, elevando isso aqui. É necessário só mostrar que sabe aplicar
a regra do quociente, que foi essa parte aqui, e agora também é aplicar as derivadas das funções que aparecerem aqui. Então, inicialmente, tem essa derivada aqui, né? Derivada da exponencial, a gente já comentou que é igual a ela mesma. E agora, quanto que é a derivada de 1 mais o x ao quadrado? Vamos fazer isso aqui embaixo. Quanto é a derivada de 1 mais o x ao quadrado? É uma soma de funções, né? Então, vai dar a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Certo? Isso aí a gente viu na última aula. A derivada de 1 é zero, porque 1 é uma constante. E a derivada de x ao quadrado é quanto? É uma potência. Então, o 2 vai vir aqui para frente multiplicando. Fica 2 vezes x elevado ao 1, né? Porque vai ser 1 a menos do que o expoente que a gente tinha antes. Então, deu igual a 2x. Esse aqui vai dar 2x. Certo? Então, qual é a nossa resposta aí? Nossa resposta vai ser e elevado a x vezes 1 mais x ao quadrado, beleza? Menos e elevado a x vezes 2 vezes x, sobre 1 mais x ao quadrado. Poderia deixar assim? Poderia. Como aqui em cima os dois termos que aqui aparecem envolvem a exponencial, eu posso também colocar ela em evidência, tá? Aí vai ficar e elevado a x vezes o quê? Vezes 1 mais o x ao quadrado menos 2 vezes x, tá certo? Sobre 1 mais x ao quadrado. E essa aí seria a nossa resposta, certo? Vamos colocar aí outro exemplo ainda, certo? Sobre derivada de uma função que envolva a regra do quociente. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar a função, sei lá, f de x igual a x ao cubo mais 1, certo? Sobre x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza? X ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui, pronto, 2x ao cubo e aqui embaixo 3 vezes x ao quadrado. Pronto, vamos derivar aí, certo, essa função. Então, vamos começar de novo aqui a gente escrevendo qual que é a fórmula da regra do quociente. Como é que fica? Se eu tenho a derivada da divisão de duas funções, eu vou sempre ficar escrevendo porque é para sempre ficar batendo na mesma tecla, tá? Para a gente memorizar. Fica a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Tá bom, então vai dar o quê? Se eu tenho a derivada de f de x, e f de x é uma divisão, então 2x ao cubo mais 1 sobre 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Quem é a derivada desse negócio? Vai ficar a derivada do que está em cima. Quem é que está em cima? 2x ao cubo mais 1. Derivada disso. Vezes o de baixo. Então, vezes 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí, menos o de cima, 2x ao cubo mais 1, vezes a derivada do que está agora embaixo. Então, vezes 3x ao quadrado menos 2x mais 1, a derivada desse aqui. Tudo isso vai ser dividido por quem? Pelo quadrado da função de baixo. Então, tudo isso sobre 3x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado. Beleza. Quanto que vai dar agora essa minha derivada que está aqui? Ó? Vamos fazer ela aqui embaixo. Certo? Essa primeira derivada aí. Se eu tenho 2x ao cubo mais 1, vai dar o quê? Bem, a parte da regra do quociente já finalizou aqui, tá? Agora a gente vai usar as outras regras para calcular as outras derivadas que apareceram na nossa expressão. Então, quem que é a derivada para essa função? Bem, primeiro é uma soma, né? Então vai ficar a derivada da primeira parte mais a derivada da segunda parte. Nessa aqui, ó, eu tenho esse 2 multiplicando a minha função. Então, o 2 eu posso tirar ele e escrever assim. Tudo isso foram regras que a gente já estudou.
certo? Então, se eu tenho tipo uma constante vezes alguma função, e a gente está querendo derivar isso, isso fica igual a constante vezes a derivada da função restante, tá? O que é que vai dar aqui, então? A gente vai ter 2 vezes, a derivada desse aqui, ó, é uma potência. Então, vai ficar 3 vezes x elevado a 2. Por quê? Porque esse expoente aqui, ele desce para aqui para frente e fica multiplicando, e o expoente novo fica 1 a menos do que era antes, certo? E a derivada de 1 é 0, por quê? Porque é uma constante, né? Então, vai dar 6 vezes x ao quadrado. Então, essa aqui dá isso, 6x ao quadrado, tá certo? Vamos ver agora essa outra aqui, quanto que vai dar. Essa outra derivada. Vamos fazer aqui embaixo. Então, agora eu tenho 3 vezes x ao quadrado menos 2 vezes x mais 1. Qual é a derivada disso? De novo, tem essa subtração aqui e essa soma. Eu posso, então, quebrar a minha derivada em várias partes. Vai ficar a derivada de 3x ao quadrado menos a derivada de 2 vezes x, certo? Derivada de 2 vezes x, mais a derivada de 1. Aí vamos lá mais uma vez. Quanto que dá essa aqui, ó? Tem esse 3 que está aí multiplicando. Eu posso escrever, então, como 3 vezes a derivada da função que ainda permanece ali. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho menos 2 vezes a derivada da função que ainda permanece ali, certo? 2 vezes a função, a derivada disso, é 2 vezes a derivada da função que ainda ficou aqui, ou x só, mais a derivada de 1. Então, vamos lá. Eu estou aqui fazendo assim bem devagar, tá? Para a gente fixar, mas no futuro a gente vai fazer isso bem rapidamente. Quanto que dá aqui, ó? Eu vou ter 3 vezes a derivada do x ao quadrado, que dá quanto? O 2 abaixa, multiplicando, fica 2 vezes x elevado a 1, né? Que é 1 a menos do que o expoente que eu tinha aqui. Aqui dá o quê? Menos 2 vezes a derivada de x. X é x elevado a 1. O 1 vai vir aqui para frente multiplicando, e eu vou ficar com x elevado a 1 menos 1 aqui em cima, x elevado a 0, que vai dar 1, né? E a derivada de 1 aqui é a derivada de uma constante, dá 0. Então, quanto que deu aqui, no final das contas? Essa derivada aí, tá? Ela deu, deixa eu ajeitar aqui, vamos colocar assim, ó, vai dar o seguinte. 3 vezes 2 vezes x deu 6x, tá? Menos 2 vezes 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, então deu menos 2 aqui. Tá? Então, essa parte aqui deu 6x menos 2. Tá, então agora é só a gente substituir para finalizar. Como é que vai ficar? 6x ao quadrado vezes 3x ao quadrado menos 2 vezes x mais 1. Só vou repetir, tá? Não vou sair multiplicando, não. Deixa assim mesmo, que não tem problema. Então, menos 2x ao cubo mais 1 vezes 6x menos 2, certo? Sobre a de baixo ao quadrado. Sobre 3x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado. Pronto, essa é a derivada dessa função aqui, tá? Vamos ver que ela ficou mais complicada, né? Tem bem mais termos do que ela tinha inicialmente. Beleza? Maravilha. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as derivadas das funções trigonométricas, do seno e do cosseno, inicialmente. Vamos começar calculando a derivada da função seno de x. Certo? Essa vai ser outra propriedade. Eu já me perdi com a minha numeração. Vou fazer o seguinte agora. Então, digamos que f de x é seno de x. Certo? Quem é que é a sua derivada? Beleza? Então, aqui vai ser importante que a gente lembre da fórmula do seno da soma, seno de a mais b. Isso aqui é o seno de a vezes o cosseno de b, mais
o seno de B vezes o cosseno de A, certo? Isso aí é importante para a gente fazer a dedução aí. Então, como é que a gente faz para determinar quem é essa derivada, né? Quem é que seria f' de x, a derivada do seno? Ela é o limite, quando h ele tende a zero, de quem? Né? De f de x mais h menos f de x sobre h. Mas aí, quem é que é f de x mais h? Bem, se f de x é o seno de x, então f de x mais h é seno de x mais h. Então, vamos escrever isso aqui, né? Vai ficar limite, quando h ele tende a zero, de seno de x mais h. Ó, por isso que eu falei que é importante a gente relembrar dessa fórmula aqui, ó, porque vai ter o seno de uma adição, beleza? Então vai ficar seno de x mais h nessa parte daqui, menos f de x. Quem aqui é f de x? F de x é o seno de x sobre h. Beleza. Vamos aplicar essa fórmula aqui, nessa parte daqui, ó, do seno de x mais h que a gente tem. Aí vai dar o quê, né? Vamos aplicar, vamos ver. Vai dar limite, quando h ele tende a zero, de quem? Ó, seno do primeiro. Aqui no caso, o a ele é o x, tá? E o b ele é o h. Então, simplesmente repetindo, vai dar seno de a cosseno de b, ou seja, seno de x cosseno de h, tá? Mais seno de b cosseno de a. Então, seno de h cosseno de x, menos o seno de x que já tinha lá em cima, tudo isso sobre h. Tá certo? Tá certo. Beleza. Agora, ó, nesses termos aqui, ó, se eu juntar esse termo com esse, eu posso colocar o seno de x em evidência. Então, dá para a gente escrever assim, limite, quando h tende a zero, de seno de x, que multiplica o cosseno de h menos 1, tá? Porque fica seno de x cosseno de h, menos seno de x vezes 1, né? Que é menos seno de x. Mais a outra parte, que eu repito, seno de h cosseno de x, tudo isso sobre h. Tá certo. Então, eu vou fazer essa parte aqui dividida por h, essa parte aqui dividida também por h, e fazer o limite da soma. Então, vai dar igual a... Ó, o seno de x, o x ele não está dependendo do h, tá bom? Então, seno de x é como se fosse aí uma constante para esse limite. A variável dele é o h. Então, seno de x é uma constante. Na verdade, fica seno de x vezes o limite, quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, certo? Mais, aí aqui eu tenho seno de h dividido por h vezes cosseno de x. Cosseno de x é mais uma vez uma constante. Por quê? Porque depende de x só, e o limite depende só de h. Então, eu posso passar esse cosseno de x para fora do limite. Fica cosseno de x vezes o limite, quando h tende a zero, certo? De seno de h sobre h. Beleza, para a gente continuar aqui, a gente tem que determinar, então, quanto que valem esses limites, certo? Quanto que valem esses limites. O objetivo da gente vai ser ver que esse limite aqui vale 1, tá? E que esse limite aqui, ele vale 0, certo? Para ver que esse limite aqui, ele vale 1, a gente vai precisar de duas coisas. A primeira coisa que a gente vai precisar vai ser do teorema do confronto, que a gente viu algumas aulas atrás. E a segunda coisa que a gente vai precisar vai ser de um pouco de geometria plana. Eu não vou fazer a dedução, né, exatamente da fórmula que eu quero que fique, certo? Beleza? Mas a gente vai ver geometricamente usando um outro aplicativo aqui chamado GeoGebra, certo? Então aqui a gente tem essa configuração. Digamos que aqui, ó, esse meu ângulo ele seja θ, certo? Θ, beleza? E que
esse lado aqui desse triângulo, digamos que ele vale 1, certo? Então, de A até B vale 1. Deixa eu pegar a canetinha aqui, tá? Então, esse 1 que está aqui é a medida do segmento AB, tá certo? Medida do segmento AB, ela é igual a 1, tá bom? Então, aqui a gente tem esse círculo. Isso aqui, ele é um arco, ele é um arco de círculo, tá? Ele é um arco de círculo. Então, vê, de A até B é o raio desse círculo. Se ele vale 1, então de A até C é 1 também, tá? O que é que isso então, diz a gente? Ó, se eu olho aqui, é nesse triângulo retângulo, certo? Aqui é um triângulo retângulo, tá? Se eu olho para esse triângulo retângulo, aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa. A gente sabe que o seno de θ, nesse caso, ele é o quê? Ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Sendo que a hipotenusa, ela tem medida igual a 1. Então, o seno vai ser igual ao próprio cateto oposto, já que a medida da hipotenusa é 1. Tá? Então, isso aqui é o seno de θ. Quer dizer que que esse segmento aqui, ó, que vai de E até C, a medida dele é igual ao seno de θ, tá bom? É igual ao seno de θ. Beleza. Agora, o que mais? Ó, se daqui até aqui é 1, a gente também sabe que a tangente de θ, ela é o quê? Ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Sobre o cateto adjacente. Então, nesse outro triângulo grande aqui, ó, que é um triângulo retângulo também. Agora, o cateto oposto, ele é de B até D. É tudo isso aqui. Enquanto o adjacente é de A até B, que vale 1. Então, agora, a medida do cateto oposto desse meu triângulo grande aqui é igual justamente à medida da tangente de θ. É a mesma construção que a gente fez quando a gente falou sobre o eixo das tangentes, né? A gente fez isso algumas aulas atrás. Então, isso aqui vale exatamente a tangente de θ. E o que é que eu quero mostrar para vocês aqui, aqui nessa figura? Eu quero mostrar que o seno de θ, certo? Eu quero mostrar que o seno de θ está sempre entre θ e a tangente de θ. Eu quero mostrar isso para vocês, certo? Aqui, claro, eu estou supondo, tá, que o θ, ele está no primeiro quadrante, tá? Então, ele é no máximo π sobre 2. Está no primeiro quadrante, certo? Então, θ, aqui no caso, deixa eu escrever, aqui em cima está o θ, ele pertence ao intervalo de 0 até π sobre 2. Tá bom? Então, por que vale isso, né? Quanto que vale o comprimento desse arco aqui, ó? Comprimento de arco, se o ângulo θ ele tiver em radianos, então a medida do comprimento de arco vale o ângulo, certo? O ângulo ele vale o ângulo ele vale o ângulo central do círculo, tá? Aqui eu estou supondo que o centro do meu círculo é o A, beleza? Vezes o raio, tá? Então o comprimento de arco ele vale o ângulo central vezes o raio. Tá? Inclusive, né, se o ângulo central ele for 2π, o comprimento da circunferência certo inteira vai ser igual a 2πr, que é a fórmula que a gente está habituado, certo? Mas aí, ó, se o raio do círculo ele é 1, então, no caso, o meu comprimento de arco vai ter a mesma medida que o ângulo central. Então, esse Dzinho aqui, ó, ele vale θ, certo? E na figura eu tenho justamente, ó, o comprimento desse
meu segmento aqui de C até E, que é igual ao seno de θ. Tem o comprimento desse outro segmento aqui, ó, que vai de D até B, que a gente viu que é igual a tangente de θ. E eu tenho D, que é o comprimento do arco de círculo aqui, ó, que vai de B até C. A gente tem nessa configuração. Repara que a tangente de θ é maior que 1, tá? O comprimento de arco é aproximadamente 0,8 e o seno é 0,7, aproximadamente. Isso aí é nessa configuração. E se eu mudasse a minha configuração, se eu modificasse o meu ângulo? Nessa configuração aí, realmente está dando o que eu queria, né? O seno é menor do que o θ, certo? Que é o comprimento de arco, que é menor do que a minha tangente. Isso aí, claro, se o θ estiver em radianos. Lembra que unidade de ângulo, tá? É radiano. Se eu mudo o ângulo... Opa, peraí, deixa eu fazer aqui direito. Vamos voltar para a outra função. Se eu mudo esse ângulo, ó, por exemplo, aqui para outra configuração agora. Agora, o seno, que é esse daqui, ele vale aproximadamente 0,65. Aí o arco, né, o comprimento de arco, que é o θ, ele vale 0,7, ainda é maior que o seno. E a minha tangente, ela vale 0,86 aproximadamente, que ainda é maior que o θ. Se eu vario para outra configuração aqui, mesma coisa. O seno agora está dando 0,84 aproximadamente. Aqui está dando praticamente 1. E aqui está dando 1,5. Qualquer configuração que eu escolher aqui, vai sempre acontecer isso, tá? Qualquer um. Esse aqui vai sempre ser menor do que esse, que vai sempre ser menor do que esse. A gente pode confirmar isso olhando aí pelo GeoGebra e sempre variando esses valores, certo? Variando o valor do ângulo, desde que a gente fique sempre lá no primeiro quadrante, beleza? Então, essa expressão aqui para a gente é que vai ser fundamental para a gente ver a nossa dedução, certo? Então, o que a gente tem é que o seno de θ é menor do que θ, que é menor do que a tangente de θ. Assim, voltando aqui, o que é que a gente sabe então? A gente acabou de ver que se θ está no primeiro quadrante, se ele estiver entre 0 e π sobre 2 radianos, então o seno de θ, certo, é menor do que θ, que é menor do que a tangente de θ, tá certo? A ideia agora vai ser usar o teorema do confronto. O que é que diz mesmo o teorema do confronto? Se eu sei que f de x é menor ou igual do que g de x, que é menor ou igual do que h de x, certo? É perto de um certo ponto, tá? E eu sei que quando o x tende a A, isso aqui dá L, e quando o x tende a A, esse aqui, ele também tende a L, então a função do meio também tende a L quando o x tende a A, certo? Grosso modo, é isso que diz o teorema do confronto. A gente já viu ele há algumas aulas. Então, a gente está querendo calcular o limite da função g de x. Quem é que vai ser a função g de x aqui que a gente quer? Vai ser justamente seno de θ sobre θ, certo? Seno de θ sobre θ ou seno de... vamos colocar assim mesmo, tá? Seno de θ sobre θ. Então, seno de θ sobre θ tem que ser a função que está aqui no meio. Então, aqui no meio eu tenho que ter o θ dividindo, certo? E não no meu numerador. Então, eu vou fazer o que aqui? Vou inverter todos os lados dessa minha expressão. Como o θ ele está entre 0 e π sobre 2, está tudo no primeiro quadrante, todo mundo aí é positivo, tá? Na hora que eu inverter, então, é só a gente inverter também os sinais das desigualdades. Então, vai ficar assim. 1 sobre o seno de θ, beleza? É maior do que 1 sobre o cosseno, sobre o cosseno não, eu já estava me adiantando. É maior do que 1 sobre θ,
que é maior do que 1 sobre a tangente de θ. Lembra que a tangente de θ é o quê? É seno de θ sobre o cosseno de θ, né? Então, na hora que eu inverter, vai ficar o quê? Vai ficar cosseno de θ sobre seno de θ. Lembra que a gente quer que no meio fique quem? Seno de θ sobre θ. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por seno de θ. Certo? Por seno de θ. Então, se eu multiplicar por seno de θ, isso aqui, claro, se acontecer isso aqui, tá? Estou supondo que o θ está entre 0 e π sobre 2, que ele está no primeiro quadrante. Multiplicando tudo por seno de θ, que vai ser positivo. Então, não vou modificar os sinais das desigualdades. Vai ficar 1 maior do que seno de θ sobre θ, maior do que cosseno de θ. Beleza? Maravilha! Agora eu vou olhar para os limites. Eu já tenho aqui a minha função estando limitada por duas funções. Pronto, uma delas é 1, né? Qual que é o limite de 1 quando o θ ele tende a zero? Lembra que eu quero olhar aqui o que ocorre com o limite, né? Quando o ângulo ele tende a zero, certo? Quando ele tende a zero. O limite de 1 é 1, porque ele é uma constante. Então, esse aqui, ele tende a 1. Quanto que tende o cosseno de θ quando o θ ele tende a zero? Bem, como a gente falou já, o cosseno de θ é uma função contínua. Então, isso aqui tende ao cosseno de zero. Quanto que é o cosseno de zero? É 1. Então, isso aqui também tende a 1, certo? Portanto, essa função aqui do meio, pelo teorema do confronto, ela é obrigada a também ter o limite, quando θ tende a zero, né, do seno de θ sobre θ, também tem que ser igual a 1, certo? Aqui no caso eu fiz com o θ tendendo a zero somente pela direita, né? Por quê? Porque eu me aproximei de zero aqui só no primeiro quadrante. Então o θ está se aproximando de zero por valores maiores que zero. Se fizer por valores que sejam menores do que zero, vai dar basicamente a mesma coisa. Eu deixo para vocês como exercício, tá? Mas aí vou já admitir que eu demonstrei já em ambos os casos, certo? Então, está demonstrado que esse limite aqui é igual a 1. Beleza? Já demonstramos que esse aqui é 1. Falta mostrar que esse aqui agora é 0. Então, vamos começar aqui, ó. E esse outro limite? Limite quando h tende a 0 de cosseno de h menos 1 sobre h. O que eu vou fazer aqui vai ser multiplicar em cima e embaixo por cosseno de h mais 1. É uma estratégia que a gente já está bastante habituado a fazer, né? Mas não com funções trigonométricas. Por que isso aqui vai dar certo nesse caso? Porque a gente vai ficar no numerador com o seguinte, ó, repete aqui o limite, aí vai dar a soma, né, vezes a diferença. Aí vai ficar o quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de h, menos o quadrado do segundo, que é 1, sobre h vezes cosseno de h mais 1, certo? Agora, pessoal, quanto que dá esse numerador aqui, ó? Lembra que seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h é igual a 1, né? Então, se eu passo esse 1 para o lado de cá e passo esse cara lá para o outro lado, vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de h menos 1, certo? Cosseno ao quadrado de h menos 1 vai ser igual a menos seno ao quadrado de h. Menos o seno ao quadrado de h. Tá bom? Então, a gente ficou aqui com o seguinte, ó. Limite quando h tende a zero no numerador. Então, a gente tem menos seno ao quadrado de h sobre h cosseno de h mais 1. Certo? Vamos simplificar isso aqui usando o outro limite que a gente acabou de deduzir, tá certo? Tem esse menos aqui que a gente já pode puxar para aqui para frente do limite. Aí vai ter limite quando h tende a zero. Vamos juntar da seguinte maneira, ó. Tem basicamente dois senos aqui, né? Pronto, um desses senos eu vou juntar com esse h que está aqui embaixo. Aí vai dar seno de h dividido por h, certo? Seno de h sobre h. Ainda tinha outro seno no numerador. Vou escrever o restante aqui. Seno de h
sobre cosseno de h mais 1. O que é que eu fiz aqui? Eu usei, né, que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Essa parte aqui dá 1, pelo que a gente acabou de ver. Então, isso aqui vai dar igual ao limite a menos, né, o limite dessa parte aqui. Quanto que dá o limite dessa parte? Tem alguma restrição em a gente substituir o h por zero nessa parte? Ó, no denominador, se o h eu substituir ele diretamente por zero, vai dar cosseno de zero somado com 1. Cosseno de zero é 1, né? Cosseno de zero é 1. Então, embaixo fica igual a 2. Então, não tem nenhuma restrição. Sendo que em cima vai dar seno de zero. Seno de zero é zero, certo? Seno de zero é zero. Então, essa parte aqui dá zero diretamente. Não tem mais nenhuma restrição aqui. Então, já posso substituir o h por zero em cima e embaixo. Aí vai dar 0 sobre 2. Então, no final das contas, deu o quê? Deu menos 1 vezes 0, que é igual a 0. Certo? Então, voltando aqui, o que é que a gente acabou de ver? A gente viu que esse limite é 0, esse limite é 1. Portanto, a gente acabou de demonstrar o quê? Que a derivada do seno de x é igual a quem? Ó, aqui dá 0, né? Então, não vai interessar. Aqui é 1, restou só cosseno de x. Beleza, pessoal? Então, aí a gente já vê uma propriedade bem interessante, que mostra que a derivada do seno é igual ao cosseno de x. Aí você pode pensar, bem, será que a derivada do cosseno de x ela também é igual ao seno? Não, aí eu vou deixar como exercício para vocês pensarem, mas eu posso iniciar a próxima aula mostrando, certo, essa outra derivada, que é que a derivada do cosseno de x, no caso, é igual a menos o seno de x. Certo? Na aula que vem vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou começar bem parecido com o que eu fiz aqui, só que usando essa fórmula no caso do cosseno, né? O cosseno de a mais b agora. E ainda outro detalhe é que esse limite aqui, o que a gente deduziu, ele tem um nome, é chamado de limite fundamental trigonométrico. Certo? Limite fundamental trigonométrico, porque ele é muito importante. Ele é tão importante que as derivadas de todas as funções da trigonometria decorrem basicamente do fato de esse limite aí ser igual a 1. Beleza? Então, não finalizamos ainda as aulas que falam sobre as regras de derivação. No próximo vídeo, a gente ainda vai continuar e vamos fazer mais alguns exercícios que ainda tem mais algumas coisas para a gente comentar, tá certo? Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.